Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, é hora de recebermos da palavra viva de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com você que Jesus é advogado, mas haverá um dia em que ele será juiz. E nós precisamos pensar sobre isso. E o texto que eu escolhi para a nossa meditação está no Salmo 98. E o Salmo 98 começa assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E o verso 4: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. E do verso 7 em diante está escrito: Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, de um modo igual. Esse salmo relata duas coisas maravilhosas: o fato de que Jesus é o nosso advogado e de que um dia ele voltará como juiz. O salmo começa falando da bondade do Senhor, da vitória do Senhor, de como ele é maravilhoso, como ele criou e sustenta todas as coisas. Fala de como ele cuida de cada um de nós, convida-nos ao louvor, não só a nós, seres humanos, mas a toda a criação, porque toda a criação deve louvar e adorar ao Senhor. E o salmo termina nos lembrando que um dia Jesus voltará, e quando ele voltará como supremo juiz para julgar toda a criação. Sim, queridos, a Bíblia diz que Jesus voltará. Ele mesmo diz que voltará. E voltará como um relâmpago. Você não espera e ele voltará. Virá como um ladrão, sem aviso prévio. Ele voltará. E voltará para nos julgar. Hoje, ele é nosso advogado, ou paráclito, como diz a palavra do grego. O consolador, o advogado, aquele que julga as nossas causas, aquele que nos defende, aquele que morreu na cruz por nós para nos perdoar dos nossos pecados. Mas no último dia ele virá como juiz, e ele virá para julgar. Se temos que acertar alguma coisa com o Senhor, temos que acertar agora. Se temos que entregar nosso coração ao Senhor Jesus, isso é agora, porque no momento ele exerce o papel de advogado. Mas no último dia, quando ele voltar, ele será juiz. E existe uma história muito interessante que se chama De Advogado a Juiz, que nos explica um pouco isso. Conta-nos essa história que um homem apareceu em uma fazenda pedindo trabalho. E o dono da fazenda era um advogado. O dono da fazenda deu trabalho àquele homem e semanalmente acertava com ele, toda sexta-feira, direitinho o seu salário, com ele e com todos os outros que trabalhavam ali. E todos os outros ficavam felizes, alguns voltavam para suas casas, outros iam para a cidade para comprar coisas, para se divertir, mas aquele homem ficava na fazenda, como se estivesse escondido de alguma coisa. O dono da fazenda notou isso. Chamou-o e disse assim: Meu querido, eu sou um advogado e eu tenho notado que você está aqui na minha fazenda, parece que escondido. Todos saem para se divertir, para comprar coisas, para ver gente, para ver familiares, mas você permanece aqui mesmo no fim de semana, no alojamento. Você nunca sai, mesmo já tendo recebido o seu salário da semana, o seu dinheiro. Você tem algum problema? Então o dono da fazenda, sendo advogado, diz: Eu sou um advogado e eu posso te ajudar caso você tenha grandes problemas. O homem só disse que não tinha problema algum. No fim da semana, na sexta-feira, ele recebe o seu salário. E à noite, ele junta as suas coisas, vai embora e nunca mais é visto. O tempo passou. O dono daquela fazenda de advogado se tornou juiz. Ele se graduou, ele fez as provas, tornou-se um juiz. E não teve mais notícias daquele trabalhador que foi embora. Um dia, aquele trabalhador, ele foi apanhado pela polícia. Ele foi apanhado nos seus erros. E ele foi levado a julgamento.
E quando ele entra no tribunal, quem é que está sentado na cadeira? O seu antigo patrão, aquele advogado que havia oferecido ajuda para ele. E ele então fica muito feliz, abre um sorriso e pensa: agora tudo está resolvido, porque o meu antigo patrão é o juiz e ele me ofereceu ajuda. Então ele se aproxima e diz: ah, senhor juiz, o senhor se lembra que eu trabalhei para o senhor e o senhor um dia me ofereceu ajuda? Pois é, hoje eu preciso da sua ajuda. O seu antigo patrão, aquele que fora advogado e agora é juiz, olha para ele e diz assim: meu querido, é uma pena que você não tenha aceitado a minha ajuda naquele dia, porque naquele dia eu era advogado, a minha função era defendê-lo. Hoje eu sou um juiz, a minha função é julgá-lo com justiça. Se você for inocente, eu vou absolvê-lo. Se você for culpado, precisarei condená-lo. O homem era culpado e foi condenado. Queridos, isso relata exatamente a nossa realidade. Hoje, o Senhor Jesus é advogado, o nosso advogado, aquele que leva as nossas causas ao Pai, aquele que morreu por nós e nos torna santos se crermos nele. Hoje ele é o advogado com as mãos estendidas, nos ofertando a tão grande salvação. No último dia, quando ele retornar, no dia do juízo, no dia final, ele virá como juiz. Naquele dia a função dele não será mais nos defender e nos ofertar a salvação. Naquele dia a função dele será a de juiz, a de julgar os que não tiverem sido julgados com ele lá na cruz, a de condenar aqueles que rejeitaram a sua ajuda, a sua tão grande salvação. É por isso que é urgente tomarmos uma postura agora. E você vai dizer: ah, pastor, já estamos em 2018, Jesus não voltou até agora, ele não volta mais. Sim, ele voltará. Ele voltará porque ele disse que voltará. E tem outra coisa para considerarmos. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. O que a Bíblia está nos dizendo é que quando morrermos, também a nossa condição será irrevogável. Só aguardaremos o juízo e não haverá mudança. Então entenda, quer Jesus venha amanhã, ou quer morramos amanhã, as duas situações nos colocam debaixo da mesma condição, da condição irrevogável. Se somos salvos em Cristo Jesus, então estaremos salvos. Se não somos, então compareceremos diante do grande tribunal de Deus no último dia. Querido, decida-se por Cristo Jesus, abra o seu coração para Ele. Eu espero que essa palavra tenha inundado o seu coração e esteja inundando. Esse é o momento da salvação, esse é o tempo da salvação. Jesus exerce agora a função de advogado, de salvador do mundo, de consolador das nossas almas. Não espere o último dia, porque no último dia ele será juiz. Sua função não será mais nos defender, julgar a nossa causa será a sua função, e não nos defender. No último dia Jesus não será mais advogado, será juiz. E ele não será injusto. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. Então há 43 anos ele me tem dado a oportunidade. E aos 16 eu fui alcançado por ele. Você tem quantos anos? 8? 18? 28? 38? 48? 88? Olha quanto tempo o Senhor está te dando para que você abra o seu coração para Ele. Não haverá injustiça no julgamento do Senhor no último dia. E todos pecamos. Só podemos ser salvos por Jesus. Então, aproveite o tempo oportuno, o tempo da salvação. Agora, Jesus é advogado. Entregue a sua causa para Ele. Não espere o último dia. No último dia você poderá dizer: Senhor, agora eu quero a sua salvação, agora eu acredito. E Ele terá que te dizer: agora eu não estou mais defendendo a sua causa, não sou mais advogado, agora sou juiz. Vou precisar te julgar com justiça. E se formos julgados por causa da nossa justiça, seremos condenados. Aproveite agora e abra seu coração para Jesus. E então você não será julgado conforme a sua justiça, mas conforme a justiça de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós e pagou o preço por nós. Que Deus abençoe a sua vida. Derrame-se diante do advogado maravilhoso,
do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é Jesus. O governo está sobre os ombros dele. Ele tem todo o direito de te salvar. Mas não espere o último dia, porque no último dia ele virá julgar. Que o Senhor, em nome de Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o nosso advogado. As pessoas possam abrir seus corações e receber a Cristo Jesus. E que as pessoas que nos ouvem agora, Pai querido, possam aprender a entregar as suas causas diante do Senhor. Toma-nos, Pai, nas tuas mãos poderosas e abençoa-nos. Ensina este povo a confiar no Senhor. Nós queremos abençoar essa pessoa que nos ouve agora, quem quer que seja. Queremos abençoar aquele que está no hospital, aquele que está no asilo, aquele que trabalha nessas instituições, né? No lar de idosos. Queremos abençoar aquele que sofre, Pai querido, que nos ouve agora em busca de um consolo. Que o Senhor, o advogado fiel, o Paráclito, o Consolador, possa consolá-lo, mostrando a direção, mostrando o caminho, apontando o caminho, derramando graça sobre a vida e sobre o coração. Pai querido, toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, cada vida que nos ouve agora. Senhor Deus, que ninguém de nós espere o último dia para resolver crer. Que não sejamos como Tomé, que só creu porque viu, mas que sejamos bem-aventurados, porque mesmo não vendo, cremos. Jesus disse que bem-aventurado é o que não viu e creu. Dá-nos essa fé e que não esperemos o último dia, porque no último dia o Senhor virá como juiz. Toma-nos nas tuas mãos, que as pessoas que nos ouvem aproveitem o tempo oportuno da salvação, busquem a tua casa para te adorar e para aprender mais da tua palavra e sejam transformados e abençoados mesmo. Pai, muito obrigado, porque em todo tempo o Senhor é bom. E nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor é justo, verdadeiro, se derramou naquela cruz por nós, e agora nós podemos ter vida. Toma-nos das tuas mãos, Pai querido, e abençoa-nos, abençoa cada pessoa que ouve essa oração agora, cada pessoa que recebe essa oração agora. Abençoa, Deus querido, cada lugar onde a nossa voz pode chegar, quer que seja pelo rádio, pela internet. Abençoa, Pai querido, pelas redes sociais, opera com poder e graça, em nome de Jesus, amém.